Boa noite. Tudo bem? Pontual, 20 horas. Daqui a pouquinho eu vou começar, vou esperar só ver se aparece mais um companheiro de jornada poética nesse dia de finados. Boa noite. Oi, Alexandra. Esperar um pouquinho. Camila, tudo bem? Eu não sei se eu vou dar conta de enxergar tudo que está escrito aqui, porque eu sou cego, eu fiquei mais cego na pandemia, tô ceguinho, tô ficando velho. Antes eu não enxergava de longe, agora eu não tô enxergando nem de perto. Fala aí, tudo bem, meu querido? Meu querido amigo que acabou de lançar o seu livro lá no Nordeste. Jorge Ventura, meu querido. Agora tá ficando luxuosa esse dia de finados, hein? Quanta gente viva, querida aqui, pra gente estar junto celebrando a vida, a poesia. Gostei desses coraçõezinhos. São violetas, são roxos, são lilás? Eu não sei. Espero que vocês estejam aí todo com uma saúde da mais. Camila. Oi, Camila. Bom, eu vou esperar o pessoal chegar para começar. Camila Cristi, minha querida. Como é que tá no Nordeste aí, meu caro poeta Nascimento? Tá no Nordeste, né? Você lançou seu livro com o prefácio do Luiz Otávio Oliani. Tô sabendo. Camila. Fernando Sá, seja bem-vindo, Fernando. Que felicidade vê-lo. Espero que você esteja bem. Você e os seus mais próximos e os seus mais distantes também. Então, eu vou começando devagarzinho, porque senão vocês vão enjoar de olhar pra minha cara aqui e nada acontecer. Eu não vou conseguir segurar a atenção de vocês por muito tempo, né? Vocês vão ficar olhando pra mim, olhando pra vocês, e aí, né? Eliana Calixto, seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem, Eliana? Eliana, eu fiquei catando sua live hoje, que nem um louco, mas não encontrei o do seu pré-lançamento. Gente, a Eliana vai lançar um livro também em dezembro, apenas uma noite. Já estou fazendo divulgação aqui para ela. Livro de contos. Boa noite, Eliana. Só gente querida, né? Quem tem amigo tem tudo. Bom, por enquanto quem está entrando aqui me conhece, né? Não vi ninguém aqui. O Fernando dando parabéns para Eliana. Por enquanto acho que não chegou ninguém que me... Mas eu vou me apresentar, né? Eu tenho que me apresentar porque é sempre bom não sei quem pode estar me assistindo meio voyeur. Celi Luz, olha só, vou fazer outra... Olha, essa live aqui não é só para os finados, não, é para os vivos também. Acabei de dizer que a Eliana Calixto vai lançar um livro. E quem lançou há muito pouco tempo um livro que está aqui pertinho de mim, olha só, vou fazer o jabá aqui, ó. Travessia, da Celi Luz.
entendeu? Já está na minha biblioteca. Celia, poeta querida, vizinha, né? A gente está mais próximo do que a maioria, né? A gente mora bem pertinho. Terras Potiguares. Já está em terras cariocas, que bom, bom saber. Tá todo mundo, viu? O mundo parou, mas tá esse povo todo lançando livro, acreditando que a gente tem que continuar fazendo aquilo que a gente acredita, aquilo que dá sentido para a vida. A gente sente falta dos abraços, da festa, mas a gente tem que, né, criar uma brecha, uma fresta de luz no meio dessa escuridão toda, né? E a gente aqui, o que a gente mais gosta é de livro, de poesia, de palavra. E a gente vai desafiando as dificuldades e vai lançando para o mundo aquilo que é a nossa fagulha de vida para gente continuar sobrevivendo e supervivendo, apesar de, né? Esse apesar de me faz lembrar da Clarice Lispector, que é uma afinada também, muito querida, e que faria 100 anos, se não me engano, se estivesse viva em 2020. Gente, eu vou começar porque eu sei que a gente não pode demorar muito na internet, porque todo mundo tá aí com seu controle remoto, passando, e muita coisa acontecendo, e eu não vou ter tanto poder de segurá-los por muito tempo. Vocês têm que me amar muito para vocês ficarem muito tempo comigo. Meu querido Guto, olha que bom vê-lo aqui. Da Bahia, ele não é baiano, mas ele mora na Bahia, ele é de Pernambuco, se eu não estou falando besteira, uma pessoa maravilhosa. Se vocês estiverem na Bahia, vocês têm que conhecer o Guto. Tô aqui fazendo os agradecimentos, as referências e as reverências desse povo, porque a gente tem que comemorar cada pessoinha dessa viva que a gente ama, né? Tem que... alegria minha, que bom. Gosto muito de você, Guto. Tenha certeza disso. De vez em quando também dou umas piadas nas suas lives. Muito boas. Bom, vamos lá, gente. Espero que vocês estejam bem. Na medida do possível ou do impossível, né? Tudo na mais perfeita desordem ou tudo na mais imperfeita ordem, como queiram chamar. Eu creio que todo mundo aqui me conhece, mas se não me conhece, quer dizer, eu também não me conheço completamente, mas eu sou o Igor Fagundes, sou professor da UFRJ, dizem que sou poeta, eu escrevo alguns poemas aí há alguns anos, mas eu acho que dizer que a gente é poeta, né, é o outro que diz, né? Os outros dizem que eu sou, de vez em quando eu sou, digamos assim. Mas também transito por prosas teóricas, filosóficas e outras artes além da literatura, as artes cênicas, audiovisuais. Enfim, eu gosto dessa encruzilhada, dessa mistura, desse caldeirão de possibilidades de artes, de áreas de conhecimento e de áreas de desconhecimento. Isso me interessa porque eu vejo poesia e vejo vida em tudo isso, né? A poesia não se restringe ao poema, mas digamos que o poema me escolheu para de algum modo manifestá-la de um modo mais apropriado. E a poesia, na verdade, também ela não é propriedade de nenhum poeta, né? A poesia está na vida, né? Tem gente que não escreve um poema e é poesia pura. As pessoas são poesia pura. E a poesia está aqui agora, acontecendo no mais ordinário. A gente precisa ter olhos para ver, se sentir criança aberta para essa eterna novidade do mundo, para esse eterno mistério. Então, a poesia é isso que já está aqui agora acontecendo e pede a nossa atenção, o nosso cuidado, o nosso espanto para ver, conhecer, reconhecer e ao mesmo tempo desconhecer. Bom, eu penso que hoje é um dia de silêncio, né, gente? Hoje é um dia de silêncio. E na medida em que eu também estou convocando nesse dia de silêncio a poesia, eu também entendo que a poesia, ela pede silêncio. Então a ideia
não é eu me alongar muito, porque a poesia ela é palavra concentrada, ela é uma palavra que requer, ela não pode ser palavra jogada fora, a poesia tem que ser uma palavra jogada dentro da gente. Oi Márcia, tudo bem? Márcia Barroca, presidente da União Brasileira dos Escritores do Rio de Janeiro, seja bem-vinda. Márcia, querida, grande poeta. Então, a poesia não pode ser palavra jogada fora, tem que ser palavra jogada dentro da gente. Então, para a gente não se dispersar, porque o poema precisa, né, que a gente tenha uma atenção, um cuidado, um carinho com a palavra, eu não pretendo que faça uma live muito comprida, para que também a poesia ela não perca a sua força, a sua concentração e se disperse no meio dessa poluição de informações que é a internet, que é a vida, essa poluição sonora, visual. Então, em respeito à palavra, em respeito ao dia de hoje, eu quero que cada palavra seja um modo de entregar silêncio, de abraçar silêncio e de cultivar silêncio. Porque hoje é segunda-feira. Hoje é segunda-feira e para quem crê como eu, em qualquer semana, segunda-feira é dia das almas, de acender uma vela na igreja, para quem é cristão, para quem é católico, enfim. Segunda-feira é um dia muito especial, relacionado a esse âmbito, enfim, daqueles que não estão mais neste plano. Mas hoje não é uma segunda-feira qualquer. Hoje é dia 2 de novembro. Hoje, tudo bem, Márcia? Problemas na internet, fica tranquila. E aí, Davidson? Tem aluno aí também junto, Davidson, Camila. Tudo bem, Davidson? Espero que você esteja com saúde. Mas como eu estava dizendo, hoje é o dia de finados, dia 2 de novembro. Só que é um dia de finados diferente. É claro que cada um tem uma experiência própria, né, do seu viver, do seu perder um ente querido, um conhecido. Mas 2020 foi um ano, tem sido um ano em que a morte, que é uma experiência muito natural, uma experiência que se dá desde que a gente nasce, a gente já está morrendo, mas em 2020 parece que a morte se tornou algo sobrenatural, algo excepcional, algo avassalador e até agressivo. E tá sem som, mas é só a Márcia que não me escuta ou todo mundo tá me escutando? Será que eu tô falando... Eu falei tanto de silêncio que aí a Márcia ficou no silêncio, ela ficou sem som. Eu falei, olha, eu não vou falar muito porque a gente tem que cultivar silêncio. Aí vem a Márcia e diz que tá sem som. Será que o problema... Será que eu já fiz uma feitiçaria aqui, acabei com o som da Márcia? Voltou o som. Oi, Márcia, eu tava falando agora de você, porque eu falei que hoje era um dia de silêncio, né? Hoje é um dia de finados. E aí, de repente, você falou que tava sem som, eu já tava me sentindo um feiticeiro. Mas, enfim... E aí, tem sido um ano que muita gente está partindo e a gente vai partindo com essas pessoas. E a gente morre um pouco da gente, muito da gente morre também. E aí, na medida em que a gente morre, a gente vai sendo chamado a renascer, a conascer em meio a esse confinamento. E o que me chama a atenção para eu também fazer esse projeto, eu estou aqui apresentando a proposta para vocês, da Poesia Viva em 7 dias confinados. Vocês reparem que tem né, não é bem um trocadilho, na verdade é o que a palavra confinado quer dizer. Mas justamente no dia de finados a gente está sendo chamado a lembrar que 2020 foi um ano em que parece que todo dia foi dia de finados, né? A gente nunca, talvez, pelo menos na minha existência, nunca usamos a palavra confinado como em 2020. E a palavra confinado ela se faz definado, mas com finado né, finado junto de... Né? Aquele é o findado com, é aquilo que morre junto de, mas também no sentido
de morrer, do se tornar distante, do se tornar ausente, e por isso que a palavra confinado e a palavra confinamento também evoca distanciamento, também evoca ausência, evoca solidão, evoca, como a gente diz, isolamento. Então, num ano em que a gente se reconhece tão confinado, é preciso que a gente saiba exatamente quem está findando com a gente e ao mesmo tempo não. Quem está sobrevivendo, quem continua sendo vivo e vida com a gente. É esse o primeiro objetivo. O segundo objetivo é porque, apesar de 2020 ser esse ano quase que, vou usar uma palavra forte, mas é porque é um ano forte mesmo, macabro, calhou de 2020 ser o ano em que eu estreiei, é o ano em que eu completo 20 anos desde que eu estreiei num livro solo. Eu apareci num livro solo aí no mundo, com um livro Transversais, e que eu costumo chamar de pré-estreia, porque eu tinha só 18 anos, foi um prêmio que eu recebi num concurso para estudantes de uma editora. Então eu estou completando 20 anos de carreira solo, digamos assim, em 2020. Mas se a gente, na verdade, considerar que a gente, antes de lançar um livro solo, a gente participa de antologias, é coautor de alguns livros publicados, na verdade eu estou fazendo bodas de prata, porque em 1995 eu apareci pela primeira vez em livro numa antologia chamada Mágica das Palavras. Mas a minha relação com versos vem ainda de mais... ela ainda é mais remota, se eu for considerar que na época em que eu estava na 4ª série do ensino primário, eu escrevia no verso das provas, depois de responder as perguntas das provas, eu escrevia no verso das provas versos para a professora. Né? Vocês podem imaginar que é um tipo de assédio para ela me dar uma boa nota. Eu escrevia versos para a professora. Tia Célia, o nome dela. Mas na verdade eu não fazia versos para obter boa nota. Os versos eram um agradecimento por ela ser tão boa professora a ponto de me fazer procurar boas notas e obter boas notas. E o mais interessante de tudo isso é que a tia Célia, que eu acho que está viva ainda, porque os meus sobrinhos estudam na mesma escola onde eu estudei quando tinha a idade deles, né? Sobrinhos, crianças, que agora a tia Célia não imaginava que eu seria também um professor e que também aconteceria comigo isso de no verso de uma prova algum aluno ou alguma aluna escrever versos para mim. Então parece que a poesia é uma espécie de um fogo que a gente recebe, retribui, vai passando, vai compartilhando, vai coletivizando, vai expandindo e vai transformando por meio de muitos corpos, de muitos... Oi, Marcelo Beckman, gente, é um super cantor. Aqui eu vou falar de todo mundo que eu pegar aqui, porque às vezes eu estou concentrado no que eu estou dizendo e aí eu não pesco o comentário. Mas Marcelo Beckman é um super cantor. Vocês lembram dos calouros do Raul Gil quando era na Rede Record? Rede Record. Não sei se Marcelo vai gostar de eu fazer essa referência. Mas o fato é que ele esteve lá, arrasou o quarteirão, era um garoto... Era quantos anos, Marcelo? 20 anos? Foi para a final com gente, enfim, de 50, com 30 anos de estrada. Eu acho que é melhor do que o Marcelo Beckman, só aí o Whitney Houston, não é, Marcelo? O Marcelo Beckman, né, só a Whitney Houston para poder bater o Marcelo. Obrigado, Marcelo, por dar uma passadinha aqui, deixar o seu afago, o seu abraço, o seu axé, a sua vida e um pouco da lembrança da sua arte e do seu talento. Bom, e aí por conta de tudo isso, né, desse cenário todo de finados, confinados, de comemoração de 20 anos de carreira solo, mas 25, é óbvio que a gente não chega aqui vivo, não só porque o coronavírus não pegou a gente de jeito. A gente chegou aqui vivo, firme, nos nossos propósitos, a gente chegou aqui... acreditando na palavra, na poesia, conjugando a palavra poética, graças a muitos e muitas que por esta vida passaram e continuam, né, exercendo a sua força.
E aí, minha querida, quem que está aqui? Eu tô cego, gente, tô ficando velho demais. É porque tem umas pessoas que eu conheço, mas elas criam uns nomes de Instagram enigmáticos. Assim, aí eu tenho que, né? Às vezes a pessoa coloca um apelido, ou coloca o nome dela em árabe, em grego, e aí para ver a fotinha da pessoa, as minhas retinas fatigadas às vezes não conseguem reconhecer de fato. Mas se colocar assim, sou fulano, eu vou aqui cumprimentar. Mas o fato é que a gente não chega aqui vivo, não só porque nenhum vírus pegou a gente de jeito, mas porque tem pessoas que apareceram no nosso caminho e nos incentivaram e que fizeram a diferença, seja com a sua obra, com a sua própria carreira, com aquilo que escreveu, publicou e deixou aí para sempre, para a eternidade, seja com a sua humanidade mesmo. Então, né, quando eu fiz a divulgação desse projeto, a Poesia Vive, em sete dias confinados, me perguntaram, mas por que não está fulano de tal na sua lista, né? O Fernando Pessoa não está na sua lista. Gente, infelizmente eu não conheci o Fernando Pessoa, não pode ter sido numa outra encarnação. Fernando Pessoa é decisivo e definitivo na história da literatura em língua portuguesa, literatura universal, na história da minha vida como obra, como poeta. Mas aqui eu estou conjugando grandes personagens poéticas com pessoas que estenderam a mão para mim realmente, que me abriram um sorriso, que estiveram comigo, que foram companheiros de estrada. E eu também gostaria como é 2020, 20 anos, eu tive que fazer um exercício de elencar 20 pessoas. Algumas ficam de fora, porque não são só 20 poetas que permitem que a gente chegue aqui firme e forte no nosso propósito de vida, no nosso propósito literário. São professores, são alunos, são artistas de várias áreas, são escritores de ficção, de prosa, né? A Alexandra Vieira de Almeida está aqui, eu não posso deixar de lembrar do irmão dela, que foi meu amigo, fiz oficina de contos com o Leonardo Vieira de Almeida, que é um grande poeta, apesar de ter escrito mais prosa, principalmente publicou prosa, mas a prosa do Leonardo é poesia pura, que Leonardo Vieira de Almeida, irmão de Alexandra Vieira de Almeida, esteja muito bem amparado pelos anjos e pelos deuses da poesia e da literatura também. Acaba de chegar aqui o Júlio Correia, meu querido poeta, que também está lançando livro. Está chegando uma galera aí que está lançando livro, mostrando que a gente está sobrevivendo apesar do confinamento, apesar da pandemia, que a gente tem que criar uma pandemia de poesia, né? Frente a essa pandemia disso que parece nos ameaçar a vida. Eu prefaciei esse livro do Júlio, né? Já falei da Eliana, falei do Amarildo do Nascimento, falei da Celi, e o Júlio está lançando, quer dizer, lançou agora o Entre Romeus. Leiam. Sim, Leonardo, na verdade, eu tive que ter, eu iria colocar, eu estou aqui já fazendo já estou aqui fazendo a minha referência ao Léo. Eu coloquei o Leonardo na minha primeira lista, como coloquei meu primeiro professor de teatro, que já se foi, mas depois eu falei, não, eu tenho que fazer uma lista daqueles que se disseram, que se reconheceram, que publicaram poesia mesmo, fundamentalmente poesia. Mas isso não me impede de reconhecer a grandiosidade, a importância de pessoas como Leonardo Vieira de Almeida, por exemplo. Então é isso, gente, são 20 poetas, mas a gente sabe que tem poetas que a gente não conheceu, mas também fazem diferença na nossa vida. E ao mesmo tempo que hoje é dia de finados, há 2 dias atrás foi aniversário de Carlos Drummond de Andrade. Se Drummond não conheci Drummond, conhecia a obra de Drummond. Se Drummond estivesse vivo, completaria 118 anos. E essa experiência
do confinamento, da solidão, do distanciamento, me faz muito lembrar um poema do Drummond chamado Ausência, e que de certa maneira esse poema ele também justifica muito do que eu e muitos de vocês estão vivendo e fazendo na medida em que a gente vai redescobrindo e reinventando outros modos de proximidade, de aproximação, outros modos de cavar e cravar na ausência uma presença. O poema do Drummond, Ausência, eu separei aqui para ler. Não conheci Drummond, mas eu não posso deixar de mencionar os nossos deuses, os nossos orixás, que também são os deuses desses 20 poetas confinados, que certamente, muito por causa de um poeta como Drummond, também leram e escreveram poesia. Meriva Pinheiro, diretamente do Pará, é outro poeta que eu já prefaciei, grande amigo, grande pessoa. Meriva, um beijo no seu coração. Olha só que coisa linda, que ideia que eu tive, gente. Essa é a primeira live que eu tô fazendo. Eu já participei de live de amigos, de outras pessoas que me convidaram, mas assim, uma live que eu vou fazer uma live. É a primeira vez, não sei se tá bom, se tá ruim, não sei, mas resolvi fazer essa live pensando nessas ausências que são presenças, e de repente me deparo com várias pessoas de diferentes lugares do Brasil, né? Gente que mora na Bahia, gente que mora no Pará, que estão aqui próximas. Olha só como é que o telefone celular, a internet, que tanto nos afastava no dia a dia, né? A gente se encontrava e cada um com seu telefone na mão, né? Sozinho, mesmo estando acompanhado. De repente agora, quando nós estamos sozinhos, nós podemos estar acompanhados graças àquilo que foi o inimigo, né, das nossas convivências, que são os aparelhozinhos de celular, que é a internet nos reunindo e nos reaproximando, tornando a rede social realmente social, né? Uma rede afetiva, uma rede, né? Uma rede, naquilo que a palavra rede substantivamente quer dizer, sem adjetivos. Mas vamos ao poema do Drummond, Ausência. Acho que se vocês não conhecem, estou apresentando agora. Por muito tempo achei que a ausência é falta, e lastimava ignorante a falta. Hoje não a lastimo, não há falta na ausência. A ausência é um estar em mim, e sinto-a tão pegada, aconchegada nos meus braços, que rio e danço e invento exclamações alegres, porque a ausência, essa ausência assimilada, ninguém a rouba mais de mim. Esse projeto, a poesia vive em 7 dias confinados, esse período de quarentena, poeticamente precisa ser um processo de ausência assimilada. E essa ausência assimilada, sendo um estar em mim, é descobrir que este pronome oblíquo mim, ou este pronome reto eu, esse pronome pessoal eu, mim, na verdade quer dizer um nós. Né? O meu corpo são outros corpos. Eu me movo com todos esses corpos, com todos vocês. Então, e eu me movo com esses que a gente diz tem como finados, mas porque nós somos a memória de tudo e todos e todas aqueles e aquelas e aquilo que nós conhecemos, como também somos memória de tudo aquilo que nós não conhecemos, porque se nós conhecêssemos, nós teríamos sido outros. É porque a gente então entende que aquilo que nos é mais próprio e singular é uma rede de muitas corporeidades e de muitas vozes. E se essas vozes, essas corporeidades imprimem em nós o seu rastro, a sua marca, e se fazem memória, elas permanecem, elas falam, elas cantam, elas dançam, elas nos abraçam, elas não são morte propriamente. E é isso aí, o eu é um outro. Meriva está citando o Rimbaud aqui para nos lembrar. Olha só, Rimbaud, há quanto tempo que Rimbaud morreu?
né, o poeta francês Rimbaud. Nós estamos agora aqui no dia 2 de novembro de 2020, né, citando Rimbaud. Isso é presença. Rimbaud está afinado? Claro, como um indivíduo, um sujeito, né? A gente não tem como ligar para ele mais. Mas o que de melhor, o melhor dele, né? Porque ele certamente como ser humano tinha vários defeitos. A melhor maneira da gente lembrar dele é citando Eu é um outro. Então, eu costumo dizer que assim, a minha poesia, a minha obra não é a melhor do mundo, mas eu acho que é a melhor parte de mim, porque eu sou um ser cheio de defeitos. Então a gente acaba escrevendo para fazer uma clínica, né, para administrar a nossa desordem, a nossa imperfeição. E por mais imperfeito que ainda seja o que a gente escreve, é o que a gente cuida, como a gente cuida de um filho, né, de uma presença, de uma vida que quando a gente for embora está ali, lançada para ser no mundo da maneira mais plena e fértil possível, né? Com uma sementinha que a gente deixa, cuida, para ser uma árvore, a gente vai embora e tá aquela árvore, aquela mangueira, aquele, vou citar Guimarães Rosa agora, outra presença, aquele buriti tá ali ancestralmente se perpetuando. E nós nem sabemos quem plantou, mas também aquele que plantou, ele não precisa ser lembrado. Todo plantador, ele só quer que a gente se lembre daquilo que foi plantado, que é a própria árvore. E agora pensando no buriti, eu tenho um conto, porque buriti é uma vegetação que aparece muito na obra e no sertão de Minas Gerais do Guimarães Rosa. Parece muito no Grande Sertão Veredas, mas existe um conto chamado O Buriti. E nesse conto, Guimarães Rosa, que também é um dos nossos orixás, nossos deuses, nossos guias da poesia, porque para mim, sobretudo, Guimarães Rosa é um poeta, e ele disse no conto Buriti que morrer talvez seja voltar para a poesia. Morrer talvez seja voltar para a poesia. Talvez ele esteja se referindo voltar para o mistério, para a fonte, né, para a terra natal de todas as existências, para a fonte latente e potente, para a potência de toda a criação, para toda essa dinamogênese da vida que se alimenta e se retroalimenta da própria morte, não como essa anulação da vida, mas como essa reserva e abertura para a vida e mais vida, porque eu nasço, eu morro, você nasce, você morre, mas a despeito dos viventes e morrentes, a vida dos viventes continua nessa circularidade, nesse ciclo. Então morrer talvez seja voltar para a poesia mais plena, a poesia mais poesia, a poesia pura, a poesia, como diz o Drummond, né? Sem palavra, né? Drummond perseguia aquela palavra que não estava em dicionários, mas que era necessário, de uma maneira muda e silenciosa, saborear essa palavra que não existe. Assim como Manuel de Barros fala da despalavra também, eu acredito que aí morrer nesse sentido não religioso, mas poético, seja esse grande silêncio, essa grande despalavra que mora em toda a palavra e na nossa palavra. Oi, Santorini também, gente. Só tem a gente, artista, é poeta, é cantor, é artista da dança, é bailarina. Ju Santana, cantora, amiga. Isso aqui tá virando uma grande... Gente, esse dia de finados não tem nada de cemitério, gente. Isso aqui é uma festa da vida. Que a gente lembra de quem a gente tem saudade, mas eu tenho saudade de cada uma dessas pessoas que eu não vejo para mais de um ano, né? Quer dizer, eu vejo na telinha. E aí parece que quando eu vejo assim, ó, Ju Santana está online, o Will Santorini está online, parece que de repente essa pessoa entrou na minha casa agora e acabou a pandemia, acabou a quarentena. Parece que é uma ressurreição. É muito louco, eu estou até arrepiado ao ver certas pessoas aqui. Eu estou falando sério, é uma experiência de proximidade que eu não tinha. A gente vai se falando por WhatsApp, que é uma coisa quase que a gente já se acostumou,
E aí eu acho que é esse motivo de eu ter feito uma live, que eu poderia ter feito um vídeo hoje, gravado, e publicado um vídeo hoje em tributo aos poetas, mas eu quis ter essa experiência do ao vivo, né? Do ao vivo como a vida, né? Dessa coisa de não saber quem vai aparecer, o que eu vou falar, a palavra que vai faltar. Eu tenho aqui um roteiro, mas sentir esse calor humano mesmo, de estar presente, de corpo presente, às 20 horas, sem gravação, falando alguma coisa que veio porque nesse momento Camila Christi apareceu com um sorriso e 2 corações nos seus olhos. Karina Barreto, um tal de aluno vir aqui me dar um abraço, esse povo todo querido. Oi Karina, tudo bem? Mas olha só, a gente sabe que eu estava falando do Drummond aqui, vou chegar nos 20 poetas, né? Mas primeiro eu estou evocando aqui os deuses, os deuses inclusive desses nossos queridos poetas finados, presentes, mas eu preciso fazer essa referência a Drummond porque ele acaba de fazer aniversário. Não posso deixar passar batido pelo dia 31 de outubro e não falar de Carlos Drummond de Andrade. Não tem como. Mergulha. A outra está aqui querendo fazer uma propaganda, Ju Santana. Porque Mergulho é um poema meu publicado no livro 7.000 Tijolos e uma Parede Inacabada, um livro de 2004. E a Ju Santana, ela musicou esse poema. E de repente ela está jogando aqui porque ela está querendo que eu cante. Ou ela já está querendo que eu chame... Faça um convite para ela dividir a live comigo, porque ela é uma cantora profissional, para cantar comigo. Depois a gente vai ensaiar, porque hoje é um dia sério, um dia de finados, eu não quero desafinar. Depois a gente mergulha e a gente canta. Mas Ju Santana fez a melodia do meu poema Mergulho, que é um poema que eu gosto muito. Então, eu brinco um pouquinho porque, enfim, não dá para ser totalmente sisudo. Aí eu vou e eu fico vendo o que está chegando, aí eu volto pro meu assunto, aí eu tenho que voltar, ainda bem que eu estou acostumado a dar aula e eu não perco o fio da meada, mas aí cada vez que aparece uma pessoa aqui eu tenho que cumprimentar, não é? Eu tenho que agradecer, aí às vezes eu acabo deixando de falar o que eu estava falando, mas eu estou voltando. Drummond é o nosso orixá, estávamos falando dele, com licença, eu vou ter que sair, porque tem outra... Fica à vontade, Fernando. Você pode tudo. Você é irmão, você é querido. Boa noite. Fique com os anjos. Tem um outro poema do Drummond que dá título a um livro dele, que não é um dos livros mais conhecidos, que é A Falta que Ama, que é a gente... Oi Alice, tudo bem? Que também dá um outro sentimento, tem um pouco desse Drummond também da gente, tá no dia de finados, na quarentena, na pandemia, que é A Falta que Ama. Eu vou ler aqui para vocês. Não sei se vocês conhecem. Oi, Dines! Os alunos são... A melhor parte de ser professor é o aluno, né? Porque, enfim, não preciso justificar. Porque, assim como não tem poeta sem poema e poema sem poeta, não tem professor sem aluno. Dines também é um bailarino querido, talentoso, tá escrevendo texto comigo, tá arrebentando, tá terminando seu mestrado. Olha quanta gente viva, produzindo, dando continuidade a tudo que aprendeu com aqueles que estão partindo, né? Meriva Igor Alice Dias é o meu amor. Dá um alô pra ela. Oi Alice, um alô pra você, Olha só, você é uma pessoa honrada por ter Meriva do seu lado. Olha, eu fiz uma rima agora, né? Você é uma pessoa honrada por ter Meriva do seu lado. Meriva, né, de um modo mais formal, Merivaldo, mas ele não gosta de Merivaldo, é um grande poeta, né? Inclusive ganhou um prêmio aqui quando ele morava no Rio, junto com o nosso querido Marcos Vinícius Quiroga, que é o concurso de prêmios literários de concurso, que infelizmente se foi também nesse ano, vítima de Covid, e é uma dessas vitivozes, Márcio Vinícius Quiroga, que os anjos, que os espíritos de luz te recebam e que você vire um nosso anjinho também, tá? Você vai ser sempre presente nos nossos corações. Marcos Vinícius Quiroga, grande poeta, grande amigo, vencedor de Jabuti. Hoje eu não iria falar muito dele, mas eu vi Meriva, me lembrei do Marcos. Como eu vejo Massa Barroca, eu me lembro do Marcos. Uma pessoa vai puxando a outra nessa rede toda
sobre o qual eu já falei. Mas o poema Falta que Ama, do Drummond, eu disse que eu ia ler. Entre areia, sol e grama, o que se esquiva se dá. Enquanto a falta que ama procura alguém que não há. Está coberto de terra, forrado de esquecimento. Onde a vista mais se aferra, a dália é todo cimento. A transparência da hora corrói ângulos obscuros, cantiga que não implora nem ri, patinando muros. Já não se escuta a poeira que o gesto espalha no chão. A vida conta-se inteira em letras de conclusão. Por que é que revoa à toa o pensamento na luz? E por que nunca se escoa o tempo, chega sem pus? O inseto petrificado na concha ardente do dia une o tédio do passado a uma futura energia. No solo vira semente? Vai tudo recomeçar? É falta ou ele que sente o sonho do verbo amar? Esse é um poema que dá título a um livro de Drummond chamado A Falta que Ama. E num outro poema, uma visão distinta do Drummond sobre a morte, o poema Comunhão, de que eu gosto muito. Todos os meus mortos... Oi, Denise querida, um beijo para você, espero que você esteja bem. Todos os meus mortos estavam de pé, em círculo, eu no centro. Nenhum tinha rosto. Eram reconhecíveis pela expressão corporal e pelo que diziam no silêncio de suas roupas, além da moda e de tecidos, roupas não anunciadas, nem vendidas. Nenhum tinha rosto. O que diziam escusava a resposta, ficava parado, suspenso no salão, objeto denso, tranquilo. Notei um lugar vazio na roda. Lentamente fui ocupá-lo. Surgiram todos os rostos iluminados. Nossa, esse poema é maravilhoso. Procura aí depois, gente. Comunhão. Que coisa linda. E aí, eu não tenho, também não consigo também abrir qualquer tipo de tributo poético trazendo a morte como tema, sem eu me lembrar de um poema do Vinícius de Moraes, que é outro orixá, e esse aí é mais orixá do que qualquer outro poeta do cânone, né? Porque Vinícius, ele foi um branco que se rendeu ao candomblé e trabalhou, sobretudo na música, os mitos de matriz africana. Tem um poema do Vinícius que é o poema de Natal. Não é Natal, mas Natal quer dizer nascimento. E a ideia é, sobretudo, a gente cultivar um Natal possível em cada dia confinado, em cada dia afinado e nesse dia de finados. A interpretação tá linda, eu tô lendo assim, não tô ensaiando nada, eu tô lendo mesmo com a emoção da hora. O poema de Natal, é que eu tô evocando aqui os meus orixás, tá, gente? Depois a gente vai falar dos nossos queridinhos, queridíssimos que partiram. Na verdade serão 7 vídeos, né? Então eu vou espalhar esses 20 poetas em vários. Eu vou ler poemas do Marcos Vinícius, do Cário Trindade, da Olga Savari, que eu conheço. Vou ler poema da Helena Ortiz, da Joana Maria Guimarães, do Mauro Cesar Viana, da Helena Ferreira. Eu vou dizer Aloysio Rezende e Vitor Hering. Vitor Hering foi um poeta que estava sendo publicado pela companhia, um menino. Eu acho que eu sou um menino ainda um pouquinho, apesar de não estar enxergando muito bem, mas de perto, coisa de velhinho. Mas o Vitor tinha menos que 30 anos. E ele foi, o Vitor Ereger, ele ganhou, foi prêmio Jabuti no seu romance, estava sendo publicado pela Companhia das Letras no auge da sua carreira literária. Ele se foi, e em março de 2018, e ele foi
ele foi um impacto para mim não porque ele foi publicado pela Companhia das Letras ou porque ele ganhou Jabuti ou ele era muito jovem, mas o Vitor, na verdade ele foi um aluno da minha primeira turma da minha vida. Eu fui professor do Vitor, eu fui professor do Vitor. Na verdade eu não tinha nada para ensinar para o Vitor. Era uma pessoa muito bonita, muito talentosa, muito assustadoramente inteligente, brilhante. Eu não sabia nada de nada. Eu entrei numa sala de aula, acharam que eu estava dando trote, porque eu tinha 27 anos e estava entrando numa sala de aula pela primeira vez. E no meio daquela turma de 50 alunos tinha aquele ser genial na primeira frase que ele trocou comigo. E eu falei, esse menino não é qualquer pessoa. E aí, anos depois, já estava ele aí, sendo publicado pela Companhia das Letras, ganhando Jabuti, e com a sua travessia neste plano interrompida antes da hora que nós gostaríamos. Mas eu estou aqui arrepiado porque o Vitor foi da minha primeira turma e como professor. E talvez eu nunca... Eu amo todos os meus alunos, claro, mas ali não existia um aluno, existia alguma coisa que não se vê duas vezes na vida. E Vitor era Vitor Hering. Se vocês forem digitar agora no Google, vocês vão saber bastante sobre ele. Ele não foi só uma promessa, ele cumpriu, e talvez o que ele precisava fazer foi feito. E nós estamos aqui para aplaudir e eu para agradecer por tê-lo lido, por tê-lo conhecido. Sim, Heloísa Igreja também se foi esse ano, uma querida amiga. Também está entre as poetas que eu vou ler aqui. Eu estou com a lista aqui, eu vou ler todos para não esquecer. E tem alguns que eu sei que não eram tão próximos de mim, que partiram, mas que são queridos. Enfim, é que esses 20 na verdade estão aqui para representar uma grande aldeia, que é essa aldeia dos poetas a qual nós pertencemos. Oi para quem está chegando. Poema de Natal. Para isso fomos feitos, para lembrar e ser lembrados, para chorar e fazer chorar, para enterrar os nossos mortos. Por isso temos braços longos para os adeuses, mãos para colher o que foi dado, dedos para cavar a terra. Assim será a nossa vida. Uma tarde sempre a esquecer, uma estrela a se apagar na treva, um caminho entre dois túmulos. Por isso precisamos velar, falar baixo, pisar leve, ver a noite dormir em silêncio. Não há muito o que dizer. Uma canção sobre um berço, um verso talvez de amor, uma prece por quem se vai. Mas que essa hora não esqueça e por ela os nossos corações se deixem graves e simples, pois para isso fomos feitos, para a esperança no milagre, para a participação da poesia, para ver a face da morte. De repente nunca mais esperaremos, hoje a noite é jovem, da morte apenas nascemos. Imensamente. Oi, Andréia Pedroso, outra querida amiga cantora. A gente não tá no Natal, tá no dia de finados, mas a gente precisa cultivar um pouco de Natal. Não tô falando em Jesus Cristo, não precisamos acreditar, ou podemos acreditar, mas na força do que o Natal, enquanto força mítica, poética, força de vida, quer dizer e quer nos ensinar para nós. E que Vinícius de Moraes tão bem nos coloca nesse poema lindo. Oi, minha querida Andréia. E aí, desses 20 poetas, Aloysio Rezende, Cário Trindade,
Dalmo Saraiva, Dora Locatelli, Helena Ferreira, Helena Ortiz, Heloísa Igreja, Ivan Juqueira, Joana Maria Guimarães, Ledo Ivo, Lina Tâmega Peixoto, Márcio Carvalho, Marcos Vinícius Quiroga, Mauro César Viana, Olga Savari, Rita Moutinho, Romildes de Meirelles, Rose Gama, Vitor Hering, Ferreira Goulart. Ferreira Goulart, eu conheci o Ferreira Goulart. Aliás, a Ju Santana, que está comigo, que está aqui me assistindo, não sei se ela foi embora, ela foi minha dama de companhia na posse do Ferreira Goulart na Academia Brasileira de Letras. E como eu estou abrindo aqui o nosso projeto A Poesia Vive em 7 dias confinados, e a gente está abrindo aqui com esses nossos deuses da literatura brasileira, agora eu começo pelo primeiro deus que eu conheci mesmo, que é o Ferreira Goulart. Eu quando era bem menino, não gostava de poesia, não. Embora tenha me aproximado da poesia muito cedo, mas uma coisa é escrever, outra coisa é ler, né? Mas o que me fez gostar de ler, quem me fez foi o Ferreira Goulart, foi lendo Ferreira Goulart. Eu li o Ferreira Goulart, eu devia ter, sei lá, 8 anos de idade. Falei, eu gosto disso. O Ferreira Goulart não foi só poeta, né? Mas foi tudo. Mas estamos falando do poeta Ferreira Goulart. Eu quero mais isso. E eu nem imaginava que eu fosse escrever poesia e que eu fosse conhecer o Ferreira Goulart e estar presente na posse solene dele na Academia Brasileira de Letras, onde uma figura notável da cultura brasileira é sagrada, imortal. Estamos aqui falando hoje de imortalidades. Também por isso eu estou abrindo com a pessoa que eu conheci, que foi o Ferreira Goulart, porque ele teve outros, não que a academia seja algo que seja o único caminho de reconhecimento, mas o rito, né, de ser reconhecido em vida imortal, que na verdade todos nós, como trazendo força de vida, de poesia, imortais seremos, né? Desse rito da imortalidade do Ferreira Goulart eu participei. E assim, não tive muita proximidade com o poeta, porque a gente tem sempre muito respeito, toma uma certa distância dos nossos deuses. A gente fica com medo até de se aproximar. Mas a gente, quando está começando a nossa vida na poesia, a gente quer ser lido, quer saber o que os tarimbados, os poetas consagrados, experientes têm a dizer. Eu também mandei meus livros para muita gente. Hoje em dia eu incomodo um pouco as pessoas para saber a opinião delas. Mas quando a gente está começando, a gente quer uma palavra de um Ferreira Goulart. E o Ferreira Goulart, muito breve, muito discreto, me respondeu com uma frase. Mas os deuses não falam, não precisam falar muito. Eles falam o necessário. E era o seguinte, escuta. Era uma frase assim que eu recebi, uma mensagem. Depois de ter lido, acho que o meu segundo livro. Há mais de 2004 isso. Escuta, você é um poeta de verdade. Não estava. Porque quando eu tô aqui me arrepiado. Eu tô muito arrepiado porque tem presenças que eu não sei nem quais são, mas estou muito arrepiado aqui. Porque escutar da nossa referência, a gente não está em questão se a gente é o maior ou o pior poeta, porque eu acho que se é poeta é grande, né? E dizer que é poeta de verdade é que o poeta não precisa de adjetivo, não precisa de advérbio, ele só precisa ser poeta de verdade. Então eu estou aqui para agradecer ao poeta Ferreira Goulart e a generosidade da pessoa de poder
despender um tempo da vida dela, porque não é nada, mas uma palavrinha dessa, me lembro agora do Mário Quintana, um poema salva um afogado, um poema abre uma janela. Às vezes tudo que a gente precisa é de uma palavra, né? De um afago. E às vezes a pessoa nem imagina que o que ela disse, aquele pouquinho que ela falou, fez com que a gente chegasse aqui hoje, em 2020 ainda, falando de poesia, escrevendo, publicando. Então, nunca duvidem da força do que vocês dizem de afirmativo e até de negativo para qualquer pessoa. Porque uma palavra, uma frase pode fazer uma diferença numa vida. Oi, Tânia Mazotti. Tânia Mazotti, outra artista, cantora, dançarina, bailarina. Agora ela está um pouco aposentada, mas ela já dançou muito. Essa daí, olha só, e ela é figurinista também. Quer fazer um figurino bonito para a festa de vocês? Chama a Tânia Mazotti. Tânia Mazotti é a rainha, falou em roupa, fala com a Tânia Mazotti. É uma querida também. Um beijo, Tânia. E o Ferreira Goulart, ele publicou, se não me engano, foi em 1999, o livro Muitas Vozes, que era um livro sobre morte e que ele fazia um tributo a vários escritores e poetas que morreram, que foram amigos dele. Entre eles a Clarice Lispector, tem um poema dedicado a Clarice Lispector. Aliás, a Clarice Lispector faria 100 anos em 2020. E Ferreira Goulart dedica os poemas a várias pessoas que tinham morrido, e enfim, ele fazia um tributo, uma ode a vários escritores. E como agora eu estou fazendo essa ode, né, a essas muitas vozes, o livro era o Muitas Vozes e tinha o poema Muitas Vozes, que eu gostaria de ler, vocês conhecem certamente, mas a gente sempre redescobre um poema é sempre novo, um poema é sempre virgem. A gente sempre conhece e não conhece um poema, porque ele nunca esgota o que ele tem a nos dizer. Estamos todos nós cheios de vozes que o mais das vezes mal cabem em nossa voz. Se desespera, acende-se um clarão, um rastilho de tardes e açúcares, ou se azul de séries, pode ser que se agite o Egeu em tuas glândulas. A água que ouviste num soneto de Rilke, os ínfimos rumores no capim, o sabor do hortelã, essa alegria, a boca fria da moça, o maruí na poça e hemorragia da manhã, tudo isso em ti se deposita e cala, até que de repente um susto ou uma ventania que o poema dispara, chama esses forces à fala. Meu poema é um tumulto, um alarido. Basta apurar o ouvido. Eu diria que a minha live é um tumulto, um alarido. Basta apurar o ouvido e apurar a visão também, porque tem o Leozão Melo, Leonardo, que foi meu aluno também, foi inclusive da turma do Vitor Ehringer, que eu acabei de falar do Vitor. Leonardo foi da mesma turma, da minha primeira turma da minha vida. Hoje o Leonardo também é professor de português, de literatura. É um querido, é músico. Aliás, tem uma fofoca para contar para você. Leonardo tocava numa banda, né, que os alunos resolveram me colocar para ser vocalista. Né? Eu já fiz um monte de coisa nessa vida, inclusive cantar numa banda de aluno. Né? Não é não, Leonardo. Você, Vitor e toda a tribo, né? A gente ensaiando Bete Balanço. Pra gente cantar em algum lugar, ou como diria Goulart no seu último livro de 2010, pra gente cantar em alguma parte alguma. Porque foi mais ou menos isso que aconteceu, não é, Leonardo? A gente ficou para cantar em alguma parte alguma. E nesse livro, em alguma parte alguma, tem um poema que eu amo, do Ferreira Goulart, que eu separei para dizer, porque é mais ou menos como eu entendo a poesia, entendo que é fazer uma live sobre poesia, sobre morte e sobre silêncio. Chama-se Falar.
Ah, sim, pode seguir a tua estrela, o seu brinquedo de estar. Lembra que a gente ficava cantando? A gente ficava cantando. Quer dizer, eu tentando cantar mais alto do que a bateria. A bateria sempre estraga a nossa voz. Mas vamos lá. O poema do Goulart é falar. A poesia é de fato o fruto de um silêncio que sou eu, sois vós. Por isso tenho que baixar a voz, porque se falo alto não me escuto. A poesia é, na verdade, uma fala ao revés da fala, como um silêncio, que o poeta exuma do pó, a voz que jaz embaixo do falar e no falar se cala. Por isso o poeta tem que falar baixo, baixo, quase sem fala em suma, mesmo que não ouça coisa alguma. E aí eu poderia dizer agora que eu me apresentei lá no começo como suposto poeta, professor, enfim, dizem que eu sou poeta, escrevo alguns poemas aí. Poderia dizer que a poesia, como um fruto de um silêncio, que sou eu, sois vós, se aproxima daquilo que eu entendo de uma maneira muito originária por macumba, né? Porque macumba pra gente ou é um instrumento de percussão semelhante ao reco-reco, ou é alguma coisa relacionada a alguma religião, umbanda, candomblé, quimbanda, etc. Ou por conta do racismo epistêmico e religioso, a gente atribui macumba a alguma coisa do demo, do capeta, do diabo, etc. Mas macumba, que tem uma origem, uma ontologia, uma etimologia controvertida, ela viria muito provavelmente do Kikongo, que é uma das línguas bantas, onde Kumba, no Kikongo, que significa o poeta do feitiço, o encantador dos corpos e das palavras. E Ma, o prefixo Ma de Macumba dá o plural. Então Macumba significa os poetas do feitiço, os encantadores, os encantados de corpos e palavras. Então é nesse sentido que eu também agora posso me apresentar não só como poeta, mas agora através de um outro sinônimo provocador, como um macumbeiro. Nesse sentido de entender Vinícius de Moraes como um poeta e como um macumbeiro, para quem para além do sentido religioso, porque no sentido originário macumbeiro é o encantador de corpos e palavras, é o poeta de feitiço, é aquele que chama pela palavra, pela música, pela dança, é aquele que deixa a vitalidade da vida permanecer, girar, aquilo que põe na gira, põe no mundo a própria terra, deixa o próprio terreiro propriamente ser. Oi Rafael, tudo bem? Boa noite. E aí como eu falei, eu não queria me alongar muito hoje, não. Eu queria só abrir um pouco, porque serão 7 vídeos e hoje eu estou fazendo essa apresentação. Eu falei bastante do Drummond, comecei com o Goulart, que eu conheci. Falei do Vitor um pouquinho, não iria falar hoje, mas acabei falando um pouquinho do Victor Ehring, do Leonardo, que não estava na minha lista oficial, mas está na minha lista afetiva. Mas muitos de vocês sabem que eu vou lançar um livro esse ano. E são 2 ritos que eu estou fazendo. Primeiro, em novembro, fazer esse processo de evocação e gratidão aos mortos, aqueles que já fizeram a sua passagem, mas são presentes, são presenças. Mas em dezembro é o mês do meu aniversário, e aí eu quero fazer uma homenagem aos vivos e à própria vida. E eu estou dando para a vida aquilo que a vida me dá de presente e presença, que é um livro. Estou me dando de presente, na verdade, a vida me possibilitou dar a presença e o presente de um livro, que se chama Macumbança. E aí, um dia desses, recentemente, eu ouvi uma canção do Vinícius de Moraes, que, se eu não me engano, é em parceria com Baden Powell, que é o Samba da Bênção. E aí, quando ele fala que para fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza, é preciso um bocado de tristeza. Para fazer um livro com beleza é preciso um bocado de tristeza. Na verdade, muitos me indagaram: você vai fazer um livro nesse ano de tristeza? Não, é porque é com tristeza também que se faz um livro.
E aí ele começa nessa canção a descortinar o que seria essa tristeza transfigurada na alegria e no amor do samba. E aí eu peço licença, porque o livro que eu vou lançar se chama Macumbança, de trocar a palavra samba, samba, que tem uma semelhança sonora e musical, samba, com macumbança, e dizer que o que eu estou fazendo aqui é um tributo à poesia, aos mortos, e por isso é um culto, é uma gira, é uma macumba poética, é uma macumbança, é um samba da bênção, é uma macumbança da bênção. E nessa canção do Vinícius, do Baden, ele faz também uma reverência, um agradecimento a todos, as figuras emblemáticas da história do samba, da música popular e das religiosidades de matrizes africanas. Ele vai passeando por muitos nomes, né? Cartola, enfim. A Bethânia tem uma gravação maravilhosa dessa música. Eu vou dizer a música, não vou cantar. Um dia eu canto, quem sabe, ou tento. Mas eu queria encerrar com ela, porque é estranho, né? A gente fala assim, tenha um feliz aniversário, né? A pessoa, feliz aniversário. Às vezes pergunta assim, ei, tá tudo bem? A gente fala isso no automático, mas ninguém tá 100% feliz ou tá 100% bem. Não tem como a gente ignorar uma dor nesse 2020, mas a gente pode transfigurar essa dor, né? Fazer uma alquimia, né? Transformar essa pedra em ouro, transformar a dor em poesia, transformar a tristeza em samba, fazer essa alquimia, ou como palavra que me interessa, para sair do estigma também, fazer essa macumba. E eu queria encerrar com, hoje eu vou continuar por 7 dias, com o samba da bênção, a macumbança da bênção, do Vinícius, e com o poema daquele que abriu a nossa gira, que é o poema do Drummond. E no meio desses versos eu vou de novo evocar e listar os nomes que eu homenagearei durante uma semana. É melhor ser alegre que ser triste, a alegria é a melhor coisa que existe, é assim como a luz no coração. Mas para fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza, senão não se faz um samba não. Fazer samba não é contar piada, e quem faz samba assim não é de nada. O bom samba é uma forma de oração, porque o samba é a tristeza que balança, e a tristeza tem sempre uma esperança de um dia não ser mais triste não. Ponha um pouco de amor numa cadência e vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem um samba não. Porque o samba nasceu lá na Bahia, e se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. Saravá, o capitão da mata, Vinícius de Moraes, na linha direta de Xangô, Saravá, a bênção Carlos Drummond de Andrade, bênção Ferreira Goulart, Saravá, Luísio Rezende, Saravá, Cairo Trindade, Saravá, Dalmo Saraiva, Saravá, Dora Locatelli, Saravá, Helena Ferreira, Saravá, Helena Ortiz, Saravá, Heloísa Igreja, Saravá, Ivan Junqueira, Saravá, Joana Maria Guimarães, Saravá, Leduívo, Saravá, Lina Tâmega Peixoto, que se foi agora, em setembro, Saravá, Márcio Carvalho, Saravá, Marcos Vinícius Quiroga, que também partiu neste 2020, Saravá, Mauro César Viana, Saravá, Olga Savaril, que partiu também em 2020, Saravá, Rita Moutinho, Saravá, Romilde de Meirelles, Saravá, Rosigama, Saravá, Vitor Erig. Eu vou por 7 dias falar um pouco deles, da poesia deles e da relação deles comigo, botando um pouco de amor numa cadência, para ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem a poesia. Porque a macumbança nasceu lá na Bahia, e se hoje ela é branca, ela é branquela na poesia, ela é negra demais no coração. Obrigado aos que estão aqui, visíveis, invisíveis, porque, como escreveu Drummond, amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis
tornam-se insensíveis à palma da mão, mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Queria agradecer a paciência, a generosidade de vocês para a gente realizar esse abraço nas coisas findas, muito mais que lindas, nessas coisas, nessas pessoas, nesses poemas que ficarão. Vocês veem que muita coisa do que eu li aqui não foi escrito em 2020, foi escrito há muitos anos, quando não era nem nascido. Olha como as coisas lindas, muito mais que findas, essas ficarão. É isso. Disse o poeta alemão Friedrich Hölderlin: o que permanece, fundam-no os poetas. Muito obrigado. Não sei se vocês têm alguma coisa a dizer, a me perguntar. Eu não quis apresentar os poemas do restante, porque eu vou espalhá-los, distribuí-los ao longo desses dias. E também dá a oportunidade de você conhecer alguns nomes que talvez vocês não conheçam, mas que são pérolas que ajudaram a descerrar a minha ostra para as mares, para as águas da poesia. Muito obrigado. E muito bom num dia em que a gente celebra sobretudo a saudade. Eu mato, o verbo matar não é bom. Eu controlo um pouquinho da saudade que eu sinto também de vocês. Eu estou marcando a live sempre às 20 horas, porque eu estou para facilitar a ideia de 2020, 20 poetas, 20 horas. Então, para ser bem pragmático, para ninguém esquecer e ficar com o número 20 na cabeça, eu estou porque o ano é de 2020, esse ano que não aconteceu, mas aconteceu porque tem uma Helena Calixto lançando o livro, tem a Ju Santana cantando, fazendo um monte de coisa que eu não posso falar ainda, tem Andréa Pedroso cantando direto no YouTube, tem Júlio Correia fazendo livro, tem a Alexandra Vieira de Mello lançando vários livros e sempre resenhando os poetas, né, como a ótima crítica que é. Tem essas distâncias que se rompem de repente lá da Bahia ou do Pará. E falando no Pará, eu ia me esquecendo, mas quem está comigo não iria deixar que eu pudesse me esquecer. Eu tenho um amigo que mora no Pará, em Belém, que publicou diversos textos comigo em alguns livros, textos teóricos, né, textos filosóficos, mas ele é poeta. Chama-se Harley Douzani. Ele nesse momento ele está vivo, mas ele está internado em estado grave, acometido pela Covid-19. Sei que falar, né, sem autorização, assim para o mundo, numa live de algo pessoal, não é muito bom, né? Eu não estou autorizado a fazer isso, mas o meu amor pela vida dele me autoriza a pedir para que vocês emanem energias positivas para todas as pessoas ou que estão passando por um problema de saúde sério, para pessoas que estão enfrentando a morte ou com a iminência da morte consigo ou a eminência da morte com o outro. E que se a gente não pode tirar a finitude do nosso caminho, que a gente possa pelo menos pedir para que a gente receba amparo, afago, luz, equilíbrio e sabedoria para aceitar aquilo que a gente não tem controle. Eu dedico o vídeo de hoje ao Harley. Um abraço, Harley Douzani, você vai ficar bom.
Eu vou ter que sair agora, gente, porque eu tô muito arrepiado. E eu acho que tem... Eu não acendi vela pra ninguém, não. Mas eu já me apresentei como um poeta, macumbeiro, encruzilheiro, encantador de serpentes. Eu tô aqui sentindo a vibração de todos os finados que se fazem Natal e natais hoje, porque hoje é o dia do rito, mas em todos os dias. É isso. Só a poesia expulsa 2020 das pessoas, ou como eu brinquei no teaser do livro que eu vou lançar no meu aniversário, só uma cumbança, poesia, música, dança expulsa 2020 das pessoas. Mas que a gente não expulse completamente, porque no meio do escuro sempre tem um fiapinho de luz, sempre tem um abraço, uma voz, um áudio no WhatsApp, alguém lançando um livro, né, Celia Luz, não sei se ela já foi embora, alguém gravando um clipe, uma canção. A vida segue, apesar de. Um abraço, gente, um beijo. Muito obrigado por tornarem essa live realmente live, ou seja, ao vivo, com vida, com life, com vida, né? Fiquem com os deuses e as deusas. Tchau, tchau. Agora eu tenho que descobrir como é que para, porque eu não sei. Eu acho que é aqui. Deixa eu descobrir agora como é que para. Eu sou completamente louco. Eu faço a live e agora quero encerrar a live. Eu não sei onde é que faz para encerrar. Tchau, Júlio. Tchau, Denise. Tchau, pessoal. Beijos, Eliana. Eu tô descobrindo onde é que eu saio sem... Tchau, Meriva. Tchau, Guto. Tchau, Ju. Santana. Minha Jujove querida. Ô, Júlio, você que fez muita live, o que eu faço agora? O que eu faço para eu não perder o vídeo? É só aperto no xizinho de fechar e acaba? É isso mesmo? E aí o vídeo vai lá pra... fica guardadinho. Eu não queria jogar fora. Tchau, Alexandra. Salva. Onde é que eu vou? Onde que salva? Eu sou completamente louco. Camila, para de rir, me ajuda. Sorri, tô sorrindo. Santorini, me fala como é que eu não quero encerrar, eu quero jogar aqui, eu quero guardar, salvar, porque depois eu vou baixar e vou botar no YouTube. Encerrar e salvar é no xizinho, né? Então lá vou eu, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Sorria, tchau, tchau, gente. Encerrar vídeo ao vivo, encerra? Encerra.